Seja muito bem-vindo ao meu primeiro podcast, o primeiro de muitos. De muitos porque, meu amigo, se você deixar, eu falo 5 horas seguidas. Mas não se preocupe que eu vou editar todos os meus podcasts, vou tirar as gaguejadas, as repetições, as prolixidades. Porque você é muito prolixo, não se preocupe que eu não vou ficar repetindo não, viu? Eu vou editar. Mas, olha, o podcast é uma ferramenta maravilhosa. Você pode escutar em qualquer lugar. Você sabe muito bem que nós vivemos no país dos engarrafamentos. Então eu percebi que eu andava escutando muito podcast no carro. E ali eu comecei a adquirir uma série de conhecimentos que, num momento ruim, que é o engarrafamento, né? Mas veja quantas oportunidades você tem durante o dia de escutar algum conteúdo de valor. No ônibus, no metrô, ou então mesmo em casa, fazendo alguma coisa paralela, lavando prato, né, uma coisa chata assim, passando roupa. Além da facilidade de gravar. A ideia aqui é como se eu estivesse falando com você, ao vivo. Não tem essa história de luz, de maquiagem, como tem no vídeo. Se você entrar no YouTube, youtube.com/Bruno Ávila, você vai ver lá meu canal, vai ver centenas de vídeos. Eu tenho maior preocupação com a edição, para deixar a plástica bonita, né? Faço questão de passar uma boa maquiagem, colocar luzes, câmeras, uma coisa bem bacana. Mas exige uma produção maior e isso eu não tenho como fazer o tempo todo. Já um áudio eu posso fazer. Eu tenho essa facilidade. É só pegar, gravar e beleza. E aí eu posso passar o meu conhecimento com uma maior intensidade. A intensidade que eu sempre busquei passar, mas eu não tinha como, porque eu sou muito cri-cri com essa história de imagem, de vídeo, de fazer a coisa bacana. A ideia desse podcast é levar o meu conhecimento de internet, que já trabalho há dezenas de anos com empreendedorismo digital, o que eu posso levar para você que está começando, você que está entrando nesse mercado agora, ou você que já está no mercado e quer progredir e quer dividir conhecimento comigo. Primeiro, se você não me conhece, eu imagino que se você está aqui, provavelmente você já deve ter ouvido falar de mim, ou me conhece de alguma forma, mas você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno Ávila. Eu vou contar um pouquinho da minha história rapidinho, eu acho que é necessário nesse primeiro podcast, mas eu conto com mais detalhes no YouTube. No YouTube você procura História de Bruno Ávila, você vai encontrar lá, eu falo com mais detalhes. Mas, resumindo a minha história, eu comecei em 96, 1996. Bruno, como você é velho? Eu falei, não, pô, comecei com 15 anos, pô, produzindo sites. Você que não sabe, a internet comercial no Brasil começou em 96. Não existia nada relacionado a isso, né? Nenhum livro, não tinha nem sites na época, né? Eu me lembro que é uma revistinha bem fininha, tinha todos os endereços de sites do Brasil naquela revista bem fininha. Eu comecei criando sites vendo os códigos. Mas eu nunca fui programador. Não tenho essa formação. Desde moleque, desde os meus 13 anos de idade, eu decidi ser publicitário. Na verdade, antes eu queria ser jornalista. Mas como eu vi que jornalismo não dava dinheiro e vi que publicitário ganhava bem, falei, não, vou ser publicitário. Na verdade, eu queria trabalhar com comunicação, sempre gostei disso. Tanto é que me formei em publicidade, né, quando tive oportunidade, fiz a faculdade lá com os meus 19 anos. E eu, naquele momento, quando eu conheci a internet, eu vi que aquilo ali era um meio de comunicação. Eu logo percebi aquilo, mas as pessoas viam aquilo como algo ligado à informática, exclusivamente à informática, à computação. E eu não via daquela forma, eu via como um meio de comunicação e percebi que a publicidade ia me ajudar muito mais se eu quisesse realmente produzir conteúdo e encarar a internet realmente como um veículo. Com 15 anos comecei a produzir sites e aí junto com meu irmão criamos uma agência de criação e que foi um sucesso enorme naquela época. Eu com 16 anos de idade já estava em reuniões com grandes empresários, viajando para São Paulo. Imagina, um moleque. Pra você ter uma ideia, meu pai teve que me emancipar, porque eu não podia ter uma conta de banco. E aí eu comecei a empreender, conheci esse mundo do empreendedorismo. E isso seguiu até os meus 21 anos, quando a empresa quebrou. Não foi uma grande quebra, tá? Não foi, Bruno, você ficou devendo R$ 1 milhão. Não, não foi assim. Mas
o nosso grande público eram portais de conteúdo numa época que a internet não tinha muita audiência como hoje. As pessoas chamavam a internet de uma mídia alternativa, para você ter uma ideia. Naquela época houve um investimento muito grande nas bolsas de valores porque os empresários viam a internet como algo do futuro. Só que eles começaram a fazer as coisas do futuro naquele presente, de uma audiência que não existia. Então se investiu muito em vários projetos que não era a época certa. Não existia audiência, então como é que você ia vender publicidade naquela época? Aí a gente tinha 23 funcionários, eram 3 salas comerciais, e chegou um momento que eu não tinha mais como pagar o salário deles. Na verdade, eu pagava os salários, mas não sobrava nem para mim nem para meu irmão. Poxa, que trabalho é esse, né? Mas fechamos porque não tinha, o cálculo aí não estava equilibrado, né? Aí foi a primeira vez que eu tive um trabalho assalariado como estagiário, porque eu era estudante de publicidade e entrei no jornal O Povo. Mas, você sabe, né, como é que é estagiário, né? As coisas caem tudo em cima de você. E lá eu participei da criação do primeiro grande portal fortalezense. Ganhamos o primeiro prêmio BEST, meu primeiro prêmio BEST, que na época era o Oscar da internet brasileira. E aí depois vieram outros prêmios. Mas foi minha primeira experiência como um funcionário. Tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim também. O lado bom é que você vai receber todo mês. E você tem aquela garantia, digamos assim, que não é lá tão garantia, mas né, que você, pelo menos mês que vem eu vou receber, né? E mesmo que você seja demitido, ainda tem aquelas questões todas, fundo de não sei o quê, Mas em compensação, aquele ritmo de trabalho, de você ter que chegar a determinada hora, né, sem ter hora para sair, né? Eu sou uma pessoa muito proativa e eu realmente visto a camisa. Então, quando você começa a vestir a camisa de uma empresa e você começa a lidar com outras pessoas e você fica dependente dessas pessoas para conseguir produzir alguma coisa lá dentro, né? É uma coisa que vai te angustiando, você vai vendo que não vai dando certo, porque depende um de outro, aí um não está trabalhando porque um está lá na preguiça, o outro quer saber de chegar às 17 horas e cair fora, né? Essa coisa toda, além das cobranças, né, de chefe e tal. Na realidade, eu aprendi muito lá, né? Sou muito grato por essa experiência. Mas eu vi que realmente aquilo ali não era para mim. Graças a Deus, existem aqueles que gostam, né, de trabalhar dessa forma, como assalariado, colaborador, e existem os empreendedores, né? É muito bom isso, porque se não fosse assim, não teríamos empresas. Agora, o que eu vi ali naquele momento é que eu precisava fazer algo que me deixava feliz. E aquela rotina não me deixava feliz. Eu queria trabalhar em algo que eu pudesse fazer o meu horário e viver a minha vida da forma que eu quero. Existem prós e contras. Você trabalhar como assalariado, colaborador de uma empresa, você pode realmente chegar às 17 horas e cair fora, né? Dependendo do seu emprego, pode. Você tem férias de 30 dias, que é uma coisa que há muitos anos eu não sei o que é. A última vez que eu fiz isso foi em 2008, porque eu me planejei. E não foram 30 dias, foram 21 dias. Foi em 2008. Desde então eu não tenho mais férias desse jeito, de você poder desligar do mundo, porque foram 21 dias, eu nem desliguei do mundo não. Mas aí vem os contras, né? O empreendedor, quando ele viaja, eu quando viajo, eu não tenho como me desligar. Eu preciso de internet, e não é porque eu sou viciado, é porque eu tenho que trabalhar. Então, você pode viajar qualquer hora, mas você não tem como se desligar da sua empresa. Aconteceu um problema no meu servidor, eu estava na Disney. Aí imagina, eu sentado, tem aquela ruazinha que tem os desfiles, eu sentado na calçada, passando o Pato Donald e o Mickey Mouse na minha frente, o povo todo, é o Mickey Mouse, eu sentado lá preocupado que o servidor tinha caído, e lá no celular tentando resolver o negócio. E resolvi. Agora, é estranho, né? Isso é uma das coisas. Outra coisa é você trabalhar em casa. Eu vou falar sobre essa história de trabalhar em casa lá na frente. Você tem que ter uma disciplina muito grande. Não é qualquer um que consegue trabalhar em casa. Você precisa fazer o seu horário e, principalmente, você precisa se automotivar porque você não tem nenhum chefe. São esses assuntos que eu vou falar nessa série de podcasts, né? Eu vou falar sobre isso, sobre motivação, a forma como eu trabalho. Eu vou dividir isso com vocês. Como é que eu consigo ter a disciplina e uma série de outras coisas. Enfim, eu saí do jornal O Povo, que foi uma grande experiência, e foi numa empresa de comunicação, uma grande empresa de comunicação, e resolvi seguir carreira solo. Eu me lembro que meu irmão me motivou muito. Bruno, você quer
sai disso daí, você está muito estressado, você pode trabalhar sozinho, por que você não cria sites? E eu falei assim, poxa, mas ainda as pessoas compram sites, as pessoas ainda contratam isso, que engraçado, isso em 2002. Você vive numa panelinha e você fica achando que o mundo todo está fazendo a mesma coisa que você, quando na realidade você não percebe que existe um mundo lá fora de pessoas que não estão vendo o que você está fazendo, que você tem um trabalho que ainda pode ajudar muitas pessoas, você não percebe isso. Até uso a analogia do cara que está dentro de um show. Quando você está dentro, imagina, você tem 1,60 m, você está dentro do show e você não consegue ver o palco porque tem um monte de gente em volta de você. Só que, se você pegasse uma escada e subisse nessa escada, você ia perceber que na realidade não tem milhares de pessoas, milhões de pessoas como você imaginava. Na verdade, existem só 100 pessoas em volta de você, o estádio todo está vazio, só tem aquelas 100 pessoas em volta, e como você não conseguiu enxergar além daquele grupo, você fica achando que você está no meio de uma multidão. E não está. Na verdade, você só está dentro de uma panelinha. E eu tinha essa impressão. E, na verdade, o boom de criação de sites nem tinha começado. E aí eu resolvi criar uma empresa de um homem só, que sou eu, de criação de sites. E lá eu comecei, fiz muito sucesso, comecei a me projetar nesse mercado, até que chegou em 2005 e eu percebi que muitas pessoas mandavam e-mail para mim perguntando: Bruno, deixa eu ver você fazendo, trabalhando, deixa eu ver como é que você trabalha. Eu falei, poxa, poderia ter uma maneira de eu mostrar isso, né? E aí comecei a perceber nos Estados Unidos um movimento em relação a cursos online e de pessoas comuns. Poxa, legal, eu posso criar um curso online aqui também. E criei meu primeiro curso, que é o curso de Design Web. Eu fiquei impressionado. No primeiro dia eu já tinha 140 alunos. Eu achei muito legal, porque quando eu lancei, eu comecei a ver os e-mails chegando. Pá, 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 pá. Eu falei, caraca, o que é isso? E ali eu vi que, poxa, aquilo ali seria um sucesso. E aí eu comecei a investir em cursos online, em 2005. E veio o YouTube em 2006. Comecei a produzir vídeos para o YouTube relacionados a esse mercado. Também começou a fazer muito sucesso. Começou a aparecer lá os primeiros vídeos com muitas visualizações. Eu tenho vídeos naquela época de 200 mil visualizações, o que é muito grande para um mercado pequeno, que é o mercado de web design e programação. É muito pequenininho. Então, quando você tem um vídeo lá de 10 mil visualizações, é muita coisa, porque você realmente é autoridade naquele assunto. E eu percebi que eu estava realmente me tornando uma autoridade. Eu estava ficando conhecido nesse meio. Legal. Comecei a investir, a determinado momento eu vi que, poxa, eu tinha que escolher entre criação de sites e cursos online. Como o curso online era algo que me preenchia muito bem, que eu gostava muito de fazer, eu consegui unir a comunicação, que era algo que eu gostava muito, e ainda gosto, né? A filmagem, edição de vídeo, a gravação de podcasts como esse aqui, né? Como eu vi que eu podia fazer tudo isso que eu sempre sonhei em fazer, porque eu sempre quis trabalhar com isso, com televisão, com rádio. Falei, poxa, a internet mistura tudo isso, eu posso trabalhar com isso, que maravilha. E tá dando dinheiro. E se eu me dedicar aos cursos online e deixar de lado a criação de sites, eu vou poder fazer isso aqui crescer. E foi o que eu fiz. Em 2007 eu comecei a fazer essa transição. E me dediquei exclusivamente aos cursos online. E comecei a crescer nesse mercado. Hoje eu já estou também numa outra migração. Os meus alunos de 2005 cresceram no mercado. Eles começaram a perceber que realmente a internet era um meio de comunicação, um meio de venda, o marketing de forma muito presente. E aí eu vi, poxa, eu tenho que começar a falar sobre o que eu realmente vivo. Esse meu lado empreendedor que me faz trabalhar em casa, com a minha família, aproveitando os minutos e segundos do meu tempo com as pessoas que me são queridas, que eu podia, nesse momento, dividir isso com mais pessoas e trazer para esse mundo mais pessoas. Pessoas que podem empreender nas suas casas. Começar um negócio com pouco investimento. Eu comecei com baixíssimo investimento, com o seu computador. Então criei diversas webséries no YouTube, falando sobre empreendedorismo, marketing digital,
marketing pessoal, conhecimentos que eu tenho experiência, que eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de saber também, do mesmo jeito que lá em 2005 as pessoas queriam ver eu trabalhando, criando sites. Hoje as pessoas querem saber como é que eu gravo o vídeo, como é que eu passo credibilidade no vídeo, como é que eu faço para não ter vergonha no vídeo, Bruno, como é que eu faço para empreender online, colocar o meu negócio em prática na internet, ter um estilo de vida como você tem. Foi aí que eu vi que, poxa, eu tenho que começar a falar sobre esse assunto. E aí, comecei a falar sobre empreendedorismo, comecei a entrevistar pessoas ligadas a esse mundo, da mesma forma que em 2005 comecei também a ter uma grande audiência nessa área. E esse podcast tem esse objetivo, de falar sobre empreendedorismo, marketing digital e marketing pessoal. Tudo o que eu usei e uso para promover o meu trabalho na internet, vender os meus cursos online, conseguir a audiência que eu tenho certeza que você gostaria de ter também. Tudo isso eu vou dividir com você nesse podcast. E que maravilha, né? Através dessa ferramenta fabulosa que é o áudio. Apareceu a televisão, apareceu o cinema, apareceu a internet, mas o áudio, meu amigo, o áudio não morre não. Eu estou publicando esse vídeo, estou publicando esse podcast no SoundCloud, no iTunes, até no YouTube. Eu acho que eu vou botar esses podcasts, todo buraco. Na minha fanpage. Se você quiser curtir minha fanpage, facebook.com/cursos Bruno Ávila. No YouTube é youtube.com/Bruno Ávila. O meu site pessoal é brunoavila.com.br. Se você quer acompanhar os meus 2 projetos, um sobre marketing e marca, e marketing pessoal, que é o marcadevalor.com, entra lá, marcadevalor.com, e cadastre o seu e-mail, você vai receber um e-book, e vai acompanhar todas as publicações referentes a esse assunto. E se você quer empreender com cursos online, convido você a seguir o meu projeto Viver de Curso, em viverdecurso.com.br. E a gente se encontra então no próximo podcast. Até lá!